Oi, meu bom, tudo bom? Mais um vídeo começando aqui no canal e o vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu sexto semestre. Tem uma série aqui no canal que eu conto todos os semestres, então eu tenho eu contando do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e hoje nesse vídeo o sexto. Vou deixar a playlist aqui nos cards pra vocês irem lá ver. Tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like, comentar aqui embaixo o que vocês querem ver e me seguir lá no Instagram, tanto no Instagram pessoal quanto no Instagram de estudos que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Então vamos lá, gente. Esse último semestre de 2021, né, de agosto até dezembro, voltou às nossas aulas presenciais. E a gente tava numa ansiedade muito grande, né? Porque a gente ficou aí 1 ano e meio no online e aí resolveram ir pro presencial porque precisava e voltamos pro presencial. No primeiro ano de faculdade, né, eu ia de ônibus, né, pela prefeitura. E aí, como começou a pandemia, né, no segundo ano de faculdade e no terceiro ano, a gente, né, o ônibus parou tudo, então a gente não tinha ônibus. E aí, eles comunicaram, né, que ia ter o início das aulas e os ônibus aqui da nossa cidade não iriam voltar, né, por causa que os motoristas não tinham tomado a segunda dose, enfim. E aí a gente foi um mês pra faculdade de carro, um dia ia eu, um dia a Liriane, e a gente ia revezando assim por semana, até que o ônibus voltou e a gente conseguiu, né, normalizar isso e ir de ônibus todos os dias. Sim, eu tinha aula todos os dias da semana, todos os dias eu tinha aula. E foi isso, gente. A gente tava muito ansioso no começo. Eu gravei, tem um vlog aqui no canal, eu contando, né, como que foi a primeira semana, os primeiros dias, né, que é mais apresentação, os professores dão uma introduzida nas matérias e foi bem legal. A gente tava com muito medo porque é muita gente, né, na faculdade. Quando eu ia no primeiro ano, que não tinha pandemia, não tinha nada, era lotado. Só que daí eles dividiram bastante, assim, tinha cursos que não teve aula presencial, ficou somente no remoto. Tinha cursos que ia 2 vezes por semana, o resto era remoto, então dividiu bastante, a faculdade até que ficou vazia, mas pro primeiro dia tinha bastante gente. Acho que eles viram que deu uma aglomerada e decidiram deixar algumas turmas só pro remoto e dividir isso. Então ficou bem dividido, eu acho que ficou bom, assim, a faculdade não tava lotada depois que eles viram como que ia ser no presencial. Mas o meu curso, psicologia e enfermagem, assim, os cursos da saúde tiveram aula presencial todos os dias da semana. Então vamos lá para as matérias que eu tive esse semestre. Foram matérias específicas e matérias que eu gostei muito, me identifiquei com várias e gostei muito. Então na segunda-feira eu tinha aula de fisioterapia na saúde do neonato, né? Então, fisioterapia nos bebezinhos recém-nascidos, prematuros, dentro da UTI. Então, a gente aprendeu como que a gente reanima um bebê, como que a gente cuida desse bebê dentro da UTI, como que a gente tem que tratar com os pais, enfim, como que a gente conversa com os pais, essas coisas assim, a gente aprendeu muita coisa. Então, quem acompanhou os vlogs viu aí que tem aula prática, de neonato, enfim, gente, gravei tudo pra vocês, gravei o que eu podia, né? Enfim, foi uma matéria muito legal, uma matéria muito gostosa. Eu tenho muito interesse em trabalhar em hospital, em trabalhar em UTI e acredito que a parte neonatal é uma área que eu me identifico e que se desse pra trabalhar, eu trabalharia. Então eu gostei muito e foi muito legal essa matéria, fui bem, graças a Deus, fui bem nos trabalhos, nas provas e deu tudo certo. Não tenho nada o que falar dessa matéria, eu gostei muito. Na terça-feira eu tive fisioterapia cardiopulmonar na saúde do adulto, que inclusive é uma das minhas, acho que é a primeira opção de especialização que eu tenho, porque eu gosto muito dessa área e eu amei muito, né, porque como é uma área que eu já me identifico, eu já gosto, é uma área bem difícil. Essas duas matérias de neonato e cardio, elas se complementam, por elas ter, né, uma atuação meio junta ali, UTI, hospital, essa parte mais hospitalar. Então tem coisa que a gente via no neonato e a gente via no adulto de novo e vice-versa, porque era conteúdos meio que iguais, só que um era na criança, outro era no adulto. Então tinha assuntos que complementavam e a gente via meio que a mesma coisa.
Então eu gostei muito, que a gente viu muita coisa, aprendemos muita coisa nesse semestre, nessa matéria. Eu gostei muito e eu acho que é isso mesmo que eu quero. Tô na certeza, gente, tô na certeza. E bem difícil essa matéria, ela não é fácil, ela tem conteúdos bem densos, assim, ventilação mecânica é um conteúdo muito difícil, que eu preciso inclusive revisar, mas assim, no final deu tudo certo e eu gostei muito, sabe? A gente teve aula prática disso, de algumas técnicas respiratórias, e eu gostei bastante. Também fui bem nas provas, fui bem nos trabalhos que a professora deu, foi bem legal. Eu vou falar das matérias primeiro e depois eu falo um pouquinho de como que foi as provas, né? Porque a gente fez prova presencial, gente. Fazia 1 ano e meio que a gente não fazia. Imagina como que a gente ficou. Enfim, terça-feira tive cardiopulmonar, amei, gostei muito. Só que é uma matéria muito difícil. Já deixo o recado aí pra quem for ter essa matéria futuramente, futuros estudantes. Quarta-feira eu tive fisioterapia musculoesquelética na saúde do adulto, que é a matéria que a gente vê, é ortopedia, resumindo, é ortopedia. A gente vê as fraturas, como que a gente vai tratar, o que a gente vai fazer com o paciente, enfim, a gente viu todos os tipos de fraturas, todos os tipos de doenças que pode dar nas articulações, que eu acho que é eu acho que é o principal da fisioterapia, isso, né? Tirar a dor de algum membro, né, de alguma articulação, ombro, cotovelo, joelho, tornozelo. Então a gente estudou isso nessa matéria. Foi bem legal também, foi um professor novo e ele deu assim de 10, ótima aula dele, nossa, gostei muito e foi bem tranquilo. A gente teve uma prova prática dele e foi bem tenso, assim, todo mundo ficou bem nervoso, mas no final deu tudo certo. Logo, logo eu falo das provas. Quinta-feira eu tinha fisioterapia na saúde do idoso, que também é uma área que eu gosto bastante, né? E o professor, ele dava a aula dele e dava exercícios no final da aula. Então ele dava aula e no final ele dava exercícios e a gente tinha que fazer, não podia mexer no celular, enfim. Quem tinha o material impresso podia dar uma pesquisada, então toda a aula ele dava exercício de fixação e na prova foi meio que igual aos exercícios de fixação que ele deu. É uma matéria que eu gosto muito, mas assim, né, eu fiquei de exame nessa matéria por falta de estudar. Então, eu falei. Mas é uma matéria muito legal, gente. Não tenho nada a reclamar dessa matéria, mas eu devia ter estudado mais pra essa. Fiquei tanto em neonato, cardio, hidro, né, que eu vou falar já pra vocês, e esqueci da saúde do idoso e enfim, já que eu falo das provas. Na sexta-feira eu tinha recursos terapêuticos biohídricos, que é a nossa querida hidroterapia, uma matéria muito gostosa. A gente teve prática na piscina, a gente aprendeu tratar todos os pacientes possíveis dentro da água. Então a gente aprendeu como que coloca o paciente dentro da água, tipos de exercícios que a gente pode fazer dentro da água, propriedades da água, né? Porque fazer um exercício no solo é diferente do que fazer um exercício dentro da água, né? Tem ali diferenças, né, na intensidade, enfim, tudo. Então a gente viu isso e foi muito legal. A gente teve aula prática direta, a gente ia na piscina e foi muito legal. Gente, foi essas 5 matérias que eu tive, tá? Neonato, cardiopulmonar, musculoesquelética, idoso e hidroterapia. Bom, as provas. As provas, como a gente tava naquilo do presencial, as provas também seriam presenciais, né? Teve curso que teve matéria online, eu queria muito. Teve curso que teve prova só online, entendeu? Tipo assim, era opcional do coordenador do curso. Porque como agora pegou, né, esse negócio do remoto, então meio que ficou opcional alguns cursos fazerem as matérias remotas, fazer prova remota, então meio que ficou opcional para os coordenadores, então vai muito do coordenador do curso. Teve curso que teve prova online a semana inteira e tipo assim, de boa. A gente teve provas presenciais. Na primeira prova, todo mundo tava desesperado, com medo e assim, numa incerteza muito grande, né? Até os professores falaram, vocês marcam a questão certa e depois apaga e marca errada, de tão incerto que a gente tava, assim, sabe? Com medo, eu acho, nervoso.
Mas aí na segunda prova a gente estudou, os professores que falaram, gente. A gente estudou e eles viram que a gente tava com mais certeza, que a gente tinha estudado o conteúdo. Então, assim, como a gente tava num nível online e mudava o presencial, assim, foi meio assustador pra gente, mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu dar o nosso melhor e tirar notas boas. A de neonato não teve prova prática, então foram duas provas teóricas, né? A primeira valendo 1000 pontos e a segunda valendo 4000 pontos, tá? E daí, na primeira eu não lembro quanto que eu tirei, eu vou ter que olhar pra eu falar pra vocês, né? Porque eu sei que vocês gostam de saber as notas. Mas enfim, teve matéria que eu fui super bem e teve matéria que eu fui mal, né? Igual a de idoso eu fiquei de exame, gente, por 100 pontos. Mas foi por falta de estudar mesmo. Então, uma coisa que eu digo pra vocês, às vezes a gente não aprende muito ali na aula, então tem que pegar em casa mesmo e estudar, que foi o meu caso. Deixa eu pegar aqui meu planner desse ano pra gente ver, né? Porque eu anoto tudo, gente. Eu já mostrei meu planner aqui pra vocês. É esse. Eu tenho de todos os anos, ó. E daí eu anoto tudo, tipo assim, anoto o que teve na aula, as notas, enfim, tudo. Vamos lá, ó. Na prova de neonato eu tirei 700. Então, tipo, de 1000, 700 tá ótimo. De cardiopulmonar também tirei 700. E eu lembro que eu achei a de cardiopulmonar bem mais difícil do que a de neonato. E eu tirei a mesma nota, tipo assim, tive os mesmos erros, né? A quantidade de erros iguais. Não sei como, gente. Mas tirei a mesma nota, 700 aí numa prova que valia 1000. A minha faculdade, ela é por pontuação. Então, como são matérias específicas, elas são matérias de níveis 2, né? Que a instituição titula. A matéria de nível 2, ela tem uma pontuação menor de total. E a média de prova, ela é maior, então você tem que tirar mais nota, entendeu? Tipo assim, o total das matérias que você pode tirar, assim, contando trabalho, prova, AVA, enfim. Tem várias maneiras de você juntar uma pontuação. 12 mil pontos. 14 é de nível 1, que são as primeiras matérias lá, anatomia, enfim, essas matérias assim. Matérias mais específicas é nível 2. E o máximo que você pode atingir é 12 mil pontos. 12 mil pontos. E daí a média de prova é o seguinte. A média de prova é 2.500 pontos. Então, como a primeira prova vale 1000 e a segunda vale 2.000, 2.000 não, 4.000. Ixi, já tô me bugando aqui pra explicar pra vocês. 4.000, esse total dá de 5.000 pontos. Pra você passar, você tem que tirar, somando as duas provas, 2.500, entendeu? Ficou meio confuso? Ficou. Mas é a metodologia que eles, né, tipo, que a instituição tem. É diferente. Quem entra, assim, não entende no começo, mas depois vai acostumando com a pontuação. Então, a gente tem que ter média de prova e média de tudo, entendeu? Então, por exemplo, se eu fiquei de exame da prova e passei com mais de 6.000 pontos, eu fico de exame do mesmo jeito. E se eu não fiz nenhuma atividade, fiquei com menos de 6.000 pontos, mas passei na prova, eu fico de exame do mesmo jeito. A gente tem duas médias para ser avaliada, então a de prova e a de total. Então, tipo assim, tem que fazer as atividades que os professores mandam, tem que fazer AVA, porque conta muito ponto e às vezes você fica de exame por bobeira. Na musculoesquelética, eu fiz uma prova prática. Tipo assim, o professor ele deu uma prova prática e depois ele deu uma prova teórica no mesmo dia. A gente pensa na loucura que a gente ficou. Então, na prova prática, ele ia pedir algum teste. Algum movimento para você fazer no paciente. O paciente era outra professora, então imagina se a gente não ficou nervoso. E daí, todo mundo tá muito desesperado. E aí eu falei, eu não vou ser a primeira, né? Mas assim, fiquei esperando o povo sair pra eu ver que eles tinham pegado, né? Que você entrava, pegava o papelzinho, o professor falava, ó, faz pra mim tal movimento, tal teste. E aí, beleza. Aí fui eu, né, gente? Cheguei lá, eu peguei o papel. Não, daí eu entrei, né? Aí o professor falou assim: Victoria, nossa influenciadora. Eu, ai, Jesus, já fiquei nervosa. E daí, só de olhar pra professora, que você vai ter que fazer na professora, piorou, né? E daí eu peguei o papelzinho e ele falou assim: faz flexão de ombro. Aí eu fiquei pensando, né? Flexão de ombro.
em decúbito dorsal. Ele falou assim, eu quero que você faça flexão de ombro em decúbito dorsal na paciente. Aí eu falei pra professora deitar na maca e erguer o braço assim, ativo, era ativo ou era passivo? Eu não lembro, acho que era passivo. Enfim, era pra eu fazer na paciente, né? Então peguei e levantei. Só que, gente, teve umas pessoas que pegaram uns muito difíceis, assim, de rotação interna, porque rotação interna e externa da perna confunde, que é ao contrário. Então o pessoal tava confundindo tudo, enfim. E daí era quantos da prova? Era 500 da prova prática e 500 da prova teórica. Da prova teórica eu não achei que eu fui bem, não. O professor falou que eu fui bem, mas é porque somou cada prática e ficou uma nota boa, que foi 825. Então, teoricamente, de 500 eu tirei 225, gente. Eu fui mal, né, na teórica, mas o professor falou que tava boa, mas é por causa da prática. Teve gente que zerou, infelizmente, a prática. Mas enfim, então músculo esquelética, prova prática e prova teórica. A primeira prova, ele fez uma prova dividida em duas. 825. A de fisioterapia no idoso, 400. Essa aqui foi a que fez eu ficar de exame, porque o que o professor fez? Ele tem um método dele de ensino, né? Eu acho que eu até falei aqui no vlog que eu conto que eu fiquei de exame. Ele, tipo assim, ele faz a prova, aí ele faz as alternativas iguais e muda uma palavra. E daí isso me buga, gente, que eu sou péssima. Só que daí, como eu não tinha estudado o suficiente, me bugou mais ainda. E daí eu fui mal, né? 400, né? Ótimo. E daí nos recursos terapêuticos biohídricos, que eu também fui mal. Por quê? Porque era propriedades da água, e propriedades da água eu sou péssima. Física, gente, não é comigo. Mas depois, na segunda prova, que foi prova prática, eu lacrei. Então, na de recursos terapêuticos biohídricos, 450, porque eu fui mal nas marcas X de física, né, de propriedades da água. Mas na segunda prova eu consegui ir bem, né, porque foi prova prática. Enfim, gente, aí o que aconteceu, né? Fomos pra segunda semana de provas, deu tudo certo, a gente fez todas as aulas, fizemos muitas aulas práticas e fomos pra segunda semana de prova. A professora de hidroterapia, ela quis fazer a prova dela antes de começar a semana de provas, então a dela foi a primeira, né, em vez de ser a última. Mas ela deu uma prova teórica também. E daí o que aconteceu? Essa prova prática de hidroterapia, ela valia 3.000 pontos. Eu tirei 2.700. Tipo assim, ela deu um caso clínico. O meu caso clínico era de um idoso com... Como que era meu caso clínico, gente? Eu esqueci. Era um idoso com... Não era lombalgia que ele tinha. Gente, eu esqueci. Mas era de idoso. Eu tinha que colocar um idoso dentro d'água. Que ele não andava, eu não lembro direito agora. Mas enfim, eu anotei tudo, tipo assim, a minha escrita foi perfeita, só que na hora da prática eu não consegui exercer um exercício que eu tinha colocado escrito, que ela pediu, né? Aí eu perdi esses pontinhos, mas de resto foi tudo certo. Então eu tive essa prova prática na piscina, que eu passei um nervoso, mas deu tudo certo. Depois fiz a prova de neonato, que valia 4.000, tirei 3.625. Depois na de cardiopulmonar, que valia 4.000, tirei 3.400. Na musculoesquelética, tirei 3.500. Na do idoso, que foi aonde que eu fiquei de exame, que faltou 100 pontos, tirei 2.000, porque daí como eu tinha tirado 400 na outra, somou, né, ficou 2.400. Eu precisava de 1.500 para passar. Fiquei de exame, fui, estudei, fui, passei no exame e gabaritei o exame, entendeu? Gabaritei o exame, graças a Deus. E biohídricos, que valia 1.000, eu tirei 450, porque como era uma prova teórica e eu não precisava de tanta nota, porque eu já tinha ido bem naquela prática que eu falei pra vocês lá da piscina, tirei 450 de 100, que era só uma nota que faltava pra acrescentar nos 4.000 pontos que a professora tinha que dar. Gente, uma bagunça de notas, mas no final deu tudo certo. Passei com tudo 10. Vou colocar a nota aí pra vocês. Não sei se já vai ter saído todas, porque faltava algumas pra sair. Mas deu tudo certo e foi tudo 10 no boletim, graças a Deus. O semestre foi de grande aprendizado, porque a gente tava, né, no EAD e a gente foi presencial. Foi matérias bem específicas e bem especiais pra mim. Eu aprendi muito. E 7º semestre está aí pra gente... botar pra quebrar e muito bem, né, gente?
É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu tenha explicado certinho, contado como é que é a metodologia de ensino, que vocês me perguntam muito nos vídeos, né? Ai, mas como que as avaliações da sua faculdade é bem diferente, fica até confuso de entender, mas é desse jeito, gente. É isso, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguir lá no Instagram, tanto no Instagram pessoal quanto no Instagram de estudo que tá aparecendo aí na tela pra vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, fui!